estou eu, sentada nesta poltrona, para falar sobre a minha vida. Tenho de um lado, aqui do meu lado esquerdo, a grandeza do estandarte da nossa academia, da nossa Flandres, e de outro, a nossa bandeira brasileira, o amor maior da nossa pátria, o nosso símbolo de maior grandeza. Não há brasileiro que não a ame, pois não há brasileiro, a meu ver, que não ame a sua própria pátria, o berço onde nasceu. Há muitos anos atrás, Casimiro de Abreu, no seu poema Suspiros, escreveu, quando estava longe do país: diz-lhe que o triste poeta cantava cantos de dor, que sua lira gemendo dizia: Brasil, Brasil e amor. Concordo com ele, pois desde tenra idade aprendi a valorizar e amar esta terra onde nasci. Um outro poeta, Gonçalves Dias, nos anos de 1843, mostrou seu patriotismo e a saudade da terra natal quando ele fez os versos: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E essa era a saudade dele, a saudade do Brasil e da terra natal, e mostra o seu patriotismo chorando, através de versos, a falta do Brasil. E eu vos pergunto, quem sou eu? Acima de tudo, sou patriota. Tenho um orgulho enorme de ter nascido neste meu país, porque na minha vida sempre teve importância fundamental a liberdade. Sempre eu tive como lema que o grande símbolo da nossa terra é este aqui, que eu me permito segurar com amor e com carinho. A liberdade para mim é uma coisa tão inserida em meu âmago que há uma passagem na nossa história brasileira que nunca será apagada da minha memória, que foi a escravidão. Quando eu fiz mestrado em Direito Penal na Universidade Mackenzie, onde fiz o meu curso de Direito, isso há 24 anos atrás, o tema foi a escravidão no direito penal brasileiro, sendo este aqui o livro que foi a minha dissertação de mestrado. Dei enfoque principalmente ao artigo 149 do Código Penal, que é redução à condição análoga de escravo. Por quê? Porque quando eu fiz a minha dissertação, já tinha havido a abolição da escravidão. E, no entanto, eu pesquisei muito aqui no nosso estado. E eu fiquei estarrecida com a quantidade de cidades aonde, até muito pouco tempo, talvez, se pesquisasse agora, ainda encontraria cidades onde há pessoas que vivem como escravos. Por ética, eu não direi o nome das pessoas que compravam e das pessoas que vendiam escravo. Embora
nas cidades onde mais aconteceu esse fato, qualquer pessoa pode chegar no cartório, porque lá vai constar o nome das partes envolvidas, ou seja, o nome do vendedor, o nome do comprador e até o preço pelos quais essa pessoa foi vendida. Agora, não há preço para a liberdade, não há preço neste mundo pelo qual uma pessoa possa comprar outra a seu serviço. E muitos viviam miseravelmente, porque eles compravam em bolichos criados na própria fazenda onde trabalhavam. E esse somatório das despesas era depois, ao final, descontado do salário deles. Quer dizer que no final do mês eles tinham muito pouca coisa em termos monetários para receber. E eu pesquisei nas cidades de Corumbá, Miranda, Paranaíba, Nioaque, e como eu disse, é uma coisa sobre-humana. Pensar que um ser humano igual nós, igual a mim, que ora estou aqui falando, fosse vendido por um preço estabelecido. Sem dúvida nenhuma, a escravidão foi uma mancha muito grande no nosso Brasil. E enfatizando a ideia do que era ser escravo, eu tenho aqui no meu livro, A Escravidão no Direito Penal Brasileiro, um trecho de um lirismo encantador que Carlos Gomes escreveu, relatado no livro Os Maçons e a Abolição da Escravatura. Disse ele: regressando ao Brasil, após o grande sucesso de Guarani no Teatro Scala de Milão, Carlos Gomes resolveu passar uma temporada em sua terra natal, Campinas, antes de retornar à Europa. E certa vez, passeando numa carruagem pelas ruas da cidade, percebeu os sons de um dos trechos de Guarani, executado por uma sanfona, por um miserável escravo. Carlos Gomes, parando, dirigiu-se ao homem como que em sonho, pois ele tocava otimamente, e perguntou-lhe entusiasmado: você conhece bem música? O escravo inhou. Ele falou: você conhece música, não? Não, senhor. E como você toca tão bem? Sabe o que você está tocando? Sim, senhor, é o Guarani. Quer aprender música comigo? Eu lhe ensino. Você tem muito jeito. Vai, portanto, estudar. Obrigada, patrão, mas eu não quero estudar. Por que não quer estudar? Eu garanto que você vai comigo e depois de pouco tempo mostrará o que pode fazer. Não vou, patrão. Mas sou eu, homem de Deus, o autor dessa música. Eu sou o Carlos Gomes. Tá muito bem, patrão, mas eu não quero. Quero ficar por aqui mesmo. Carlos Gomes, todavia, ainda sob a forte impressão que lhe causara a perfeita execução de um Guarani no prosaico instrumento, que ser útil de qualquer maneira. Diga-me pelo menos, então, o que mais é que você deseja possuir? Ah, exclamou o homem que estava tocando a sanfona, e como se tivesse um nó na garganta. Diga, encorajou-o Carlos Gomes. O que eu mais queria, era viver como um pássaro que é feliz, pois se bem tratado na gaiola cor-de-rosa do amo,
com aquela que me fez ter vontade de tocar umas coisas que bula com o coração da gente, como essa música do Senhor. E por que não se casa então? Por que não se casa para viver com aquela que você ama tanto? Por quê, patrão? Ah, porque não sou louco. O sanfoneiro baixa a cabeça desolado. O maestro, então, num ímpeto, fê-lo subir na carruagem e mandar acelerar a carreira dos animais. Ao chegar à casa do senhor do escravo, desce, entra, depois de longos minutos retoma, trazendo nos olhos grandes e brilhantes uma alegria incomum. Subindo na carruagem e abraçando ao negro que o fita, espantado e trêmulo de emoção, diz: eis aqui a sua felicidade, tome-a, é a sua carta, onde cintila para você a maior joia da vida, a liberdade. Dessa forma, mais uma vez fica enfatizada a ideia de que a maior grandeza do homem é a liberdade, e sem ela a vida não tem expressão, não tem nenhum sentido. Acabei de falar sobre um dos grandes motes que eu levo e tenho na minha vida, que é a liberdade. Agora vou falar um pouco de mim. Nasci aqui em Campo Grande, filha de Hélio Cerejo, escritor, conhecido como grande escritor, falando muito sobre as histórias que viveu, desde o campo da erva mate, dos campos ervateiros, como nas cidades e como falando dos caboclos, de tudo. E ele me influenciou muito na vida literária, porque ele sempre declamava as poesias que ele fazia e poesias de outros autores para mim. Nós sentávamos em cadeiras na calçada, na Presidente Venceslau, cidade onde morávamos, e ali ele lia para mim. E isso serviu de grande incentivo. Todos os presentes que ele sempre me deu foram livros. Tanto que no meu quarto eu tinha, além da cama, do guarda-roupa e de uma penteadeira e de um criado mudo, uma estante. Estante essa que agora, com 76 anos, quer dizer, 70 anos depois, eu ainda a tenho comigo aqui no meu apartamento, cheia de livros. Vários livros que eu ganhei naquela época. Na minha escola, eu tinha um professor cego e ele então nos dava mérito de comportamento e mérito de aplicação. Conforme as notas, chegava no fim do mês, quantos méritos nós tivéssemos, nós teríamos direito a ganhar um mérito. E no comportamento, a mesma coisa. Durante os 4 anos que eu ali fiz, 5, porque teve a admissão ao ginásio, que na minha época existia, sempre eu ganhei na classe mérito de aplicação por ter sempre a maior nota da classe. Mas nunca levei para minha casa um mérito de comportamento, porque eu vivia arrecadando dinheiro para comprar presente para o professor, no dia do professor, para assistente dele. Eu organizava festa para o dia do professor, eu organizava aniversário de um, de outro. Muitas vezes meu professor cego ouvia barulho de conversa na sala e falava: quem está falando? É Dona Elita? Já sei que é Dona Elita. E eu falava: não, professor, não sou eu. Porque muitas vezes não era. E ele me dizia:
é a senhora sim que já tomou chá de vitrola hoje de manhã. Sempre é a senhora que fala. E eu sempre inventei muita coisa na escola. E meu pai nunca permitiu, ele sempre foi muito rígido na minha criação. Tanto que eu tenho uma responsabilidade com a vida que às vezes me cansa muito, sabe? Porque tudo isso veio da infância com meu pai. Ele falava para mim, a verdade deve andar sempre na frente. E ele não admitia ter baralho em casa. Um dia eu lá na escola, Liceu Dom Pedro de Oliveira Campos, Armando de Oliveira Campos, desculpa, ele se dirigiu a mim, um japonês amigo, e falou para mim: Elita, eu estou vendo que você está olhando tão fascinada para os meus baralhos. Eu falei: olha, é verdade, porque eu sempre quis ter meu baralho em casa para aprender a jogar baralho. E meu pai nunca deixou. Eu falei: você venderia para mim? Ele falou: não, vender não. Mas eu já vi você trazer aqui na escola 2 almanaques do Tico-Tico. Eram almanaques naquele tempo desse tamanho que eu fazia coleção. Até pouco tempo eu ainda tinha um almanaque do Tico-Tico. E ele falou para mim: se você trouxer amanhã 2 almanaques do Tico-Tico, nós trocamos. Eu fico com os teus almanaques e você fica com o meu baralho. Eu fiquei eufórica. No dia seguinte eu coloquei os meus 2 almanaques do Tico-Tico escondidinho na minha pasta, que a gente levava tudo na pasta, os cadernos. Fui, troquei com ele, fiz a minha troca, voltei para casa e eu tinha uma amiga, Maria Neuza Bonini. Nós duas fomos para o meu quarto, encostei a porta, sentamos na minha cama e ficamos nós duas jogando baralho. Eu não sei te dizer nem o que era, porque eu não sabia jogar baralho. Eu não sei se ela me ensinou na hora. A memória já não me deixa lembrar o que era o jogo. Só sei que eu ouvi uma batidinha na porta e meu pai entrou. Quando meu pai entrou, eu fiquei estarrecida, sem palavras, tamanho o pavor que me deu, porque eu sabia que eu estava descumprindo uma ordem dele. E ele, com a maior calma do mundo, ele virou para mim e falou: baralho em casa é permitido? Eu falei: não, papai, eu sei que não é permitido. O senhor me desculpe, eu cometi um erro. Mas amanhã mesmo eu vou devolver. Eu vou levar os 2 baralhos, vou devolver para o meu colega e o meu colega devolve os meus 2 tico-ticos. Ele falou: não, você está enganada. Você vai levar os 2 baralhos e você vai entregar para ele. Mas os teus almanaques do Tico-Tico você não vai receber. Nunca mais. Porque você deu a sua palavra que você trocaria os teus almanaques pelo baralho. Você não está com o baralho porque você sabe que não é permitido aqui em casa. Mas você deu a tua palavra. E um homem, um ser humano, tem que honrar a palavra dele hoje e para sempre. Pode colocar na sua pasta e amanhã entregar para ele e falar para ele que você agradece, mas que você está devolvendo isso. Isso ficou tão marcado na minha vida que eu sempre, a verdade para mim ficou em primeiro plano. Então tudo na minha vida, desse dia em diante, que eu devia ter de 8 a 10 anos, a verdade veio em primeiro lugar. Quando eu saí para estudar fora com 15 anos, ele falou: minha filha, você não vai nunca beber, você não vai nunca fumar
e não vai andar de carro com o seu namorado ou com qualquer pessoa que você esteja saindo, convivendo. Eu falei, tá bom, papai. Resultado, nunca pus um cigarro na boca. Eu não bebo até hoje, nem socialmente. Eu até gostaria de tomar de vez em quando uma cerveja, um uísque que todo mundo fala que é tão bom. Há pouco tempo, ano passado, eu conheci uma bebida que eu gostei um pouquinho, chamada Aperol. Mas não desce porque ele me falou isso e falou, a verdade deve fazer parte da sua vida. Então essas marcas de infância ficaram enraizadas em mim e de tal forma que eu nunca mais esqueci. E eu gostaria muito que os jovens de hoje tivessem isso que meu pai teve comigo, porque fez de mim uma pessoa que tem defeitos, claro, tem 1000 defeitos, mas sou verdadeira. Sou verdadeira comigo, sou verdadeira com os meus amigos, sou verdadeira com as minhas obrigações e sou verdadeira com este país aqui. Sou verdadeira para esta bandeira que venero, que amo e que nunca será derrubada. Essa verdade que eu falei que levo muito a sério na vida, fez de mim, com todos os livros, que eu só ganhava livros da infância, me tornar uma pessoa que gosta muito de ler. E versos mais antigos, não sei se talvez por ter-os ouvido quando criança, afloram no meu processo criativo de uma maneira tal que eu não consigo, tenho uma dificuldade imensa, por exemplo, em fazer versos onde não haja rima. Eu sei que isso pertenceu mais aos poetas antigos, de outra época que não a minha. Eu leio hoje em dia poemas das outras confreiras e vejo que não há tanto essa preocupação com rima. E não faz a mínima falta, porque são versos belíssimos. Mas se eu for escrever, e eu escrevo sempre à noite, quando há silêncio total na casa, eu sento na minha varanda que dá para o rio. Eu nunca lembro se é o córrego ou o prosa que corre ali atrás da minha varanda. Isso já, a idade levou embora, eu não lembro nunca o nome. Mas eu sento ali ouvindo o barulhinho do córrego, os pássaros, e aflora alguma coisa dentro de mim. Tanto que eu tenho poemas chamado O Vagalume, poema que era de um sonho que eu tive, tudo isso que me vem à noite. E sem dúvida alguma, meu pai influenciou muito o meu processo criativo. Mas eu ando menos criativa atualmente. Estou passando por uma fase, talvez pela pandemia, talvez porque eu tenha deixado me aniquilar um pouco por dentro, o meu processo criativo eu sinto que está diminuindo. E eu não quero deixar isso morrer, nunca. Não quero deixar morrer uma coisa que sempre me fez bem. Então, eu preciso me dedicar mais a criar alguma coisa. Mesmo que alguém não leia, não tem importância, porque fui eu que fiz. Para mim, o meu sentimento está ali dentro daqueles versos. Eu me coloquei ali. Então, mesmo que ninguém folheie aquele verso, e mesmo que achem aquele verso de principiante, não tem importância. Eu escrevi e foi para mim, e isso me fez feliz. Para os que começam agora a vida literária,
quer dizer escrever livros, poemas, a primeira coisa que eu acho que deve ser feita é a leitura. Deve-se ler muito, muito, porque há livros riquíssimos, há exemplos riquíssimos que nós podemos, ao lê-lo, tirar um pouco de cada um para, mesclando-os, fazermos e sentirmos aquilo tudo e fazermos a nossa própria criação. Então, que todos os principiantes o façam com amor aos poemas, com amor aos livros, com amor à arte, porque só assim conseguirão triunfar. A minha profissão influenciou bastante no meu processo criativo, tanto que foi pela minha profissão que eu fui convidada por um desembargador para fazer parte de um projeto que se chama APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. E eu escrevi um livro sobre a história da APAC. Desde que começou o sonho da APAC com o Dr. Rui, ele passou para mim e nós começamos a sonhar juntos, porque eu senti muito de perto com a minha clientela o que era a pobreza, o que era a falta de liberdade. E então isso tudo fez com que muito de mim, em alguns poemas, e deu um livro, eu trouxe da minha profissão. Inclusive, lá em Bonito, eu comecei a escrever um livro sobre todos os casos que aconteciam. Porque ora eram casos tristíssimos e ora eram casos alegres, casos que me faziam segurar a risada. E eu até conto um deles, para ficar mais leve aqui o nosso bate-papo. Um dia eu chego cedo, sempre em segundas-feiras, eu mal podia entrar na defensoria, tantas eram as pessoas a reclamar. E eu vi que um senhor estava caído no chão, embriagado. Mas até chegar a vez dele, ele já estava mais ou menos lúcido. E aí, quando eu o atendi, ele falou para mim, eu falei, o que aconteceu com o senhor? Ah, doutora, a senhora não sabe o que aconteceu comigo. Eu sou um homem bom. Eu moro com a minha cunhada. A minha cunhada pede para lavar a louça para ele, eu lavo. Pede para varrer o terreiro, eu barro. Pede para eu apanhar as frutas no pomar, eu apanho. Tudo que ela pede para mim, eu faço. Eu não sei por que ela vem implicar comigo, mas eu sou um homem bom. A senhora não sabe o quanto eu sou bom. A senhora não sabe que a senhora nunca morou comigo. Vamos morar comigo para a senhora ver. Eu precisei segurar a risada da simplicidade dele. Vamos morar comigo para a senhora ver. No dia de hoje, eu escrevo os meus livros, fiz o lançamento deles e acho que esta entrevista de agora, os que estão me ouvindo já vão conhecer um pouco de mim. Os que vierem e as acadêmicas que vierem a ocupar as cadeiras daquelas que o tempo vai levar, porque é o final de todos nós, eu gostaria que eles lessem os meus poemas, porque em muitos deles eu retrato o amor que eu tive pelos meus pais. Eu quero que fique retratado o amor que eu tive pela minha infância, o respeito que eu tive, uma coisa que hoje em dia está tão distante. Então eu quero que daqui uns 30 anos, até meus netos, quando forem ler,
eles hão de perceber que eu sempre procurei ser justa, que eu sempre fui. Eles às vezes me criticam: vovó, você é muito preocupada, você é muito apressada para resolver as coisas. Sou mesmo. Um dia a corregedora da Defensoria Pública mandou um bilhete para mim: Elita, não apresse, não leve muito a sério a vida. Afinal, você nunca vai sair viva dela. Eu não esqueço dessa frase até hoje. Tomara que eu ainda viva bastante, mas tomara que meus netos ou meus bisnetos ou aquelas confredas que não me ouviram hoje e não me viram, mas que vão me assistir ao longo de meses ou de ano, os meus parentes, meus sobrinhos, fiquem sabendo que essa mulher aqui tem valor. Tem valor porque já sofreu bastante, mas nunca deixei de sonhar, nunca deixei de respeitar o próximo. E que eles percebam, principalmente, que o amor que eu trago dentro de mim é tão verdadeiro quanto o amor que eu tenho e tive pelos meus pais e que tenho até hoje.